que os deputados aprovam proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens públicos. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram esta quinta-feira a proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens públicos e serviços durante a sexta reunião plenária ordinária referente à segunda sessão legislativa da quinta legislatura. O documento passou pelo crivo dos deputados com 103 votos a favor, nenhum contra e 64 abstenções da UNITA, maior partido na oposição. A proposta de lei dos crimes de vandalismo e de bens públicos e serviços prevê entre 3 a 25 anos de cadeia para quem cometer este crime, ou para quem vandalizar os bens públicos. Eu vou começar a ouvir de igual modo o professor Alberto Coutinho para, de facto, ouvir esta pena de 3 a 25 anos de cadeia. É uma pena que se adequa, está flexível ou está exagerada? Ok. A pena está exagerada. O nosso país não precisa de leis do gênero para, tanto, ter que equilibrar o tecido social. É uma moldura penal que surge para um certo fim, né? Um certo fim como a repreensão daqueles que têm a vontade de ver o país mudado, não é isso? Aqueles que sentem os seus direitos serem violados, a serem reprimidos por uma lei. E tenho certeza de que maior parte do povo angolano contestou essa lei, ainda continuam a contestar, pese embora ter passado na Assembleia Nacional e receber uma aprovação. Já sabemos de quem foi a aprovação, que é do maior partido político em Angola que detém o poder, não é isso? Estamos a nos referir do MPLA, os mais interessados na aprovação da mesma lei. Dizer mesmo que ela surge para intimidação, para desestabilizar as organizações, não é? Mas a intimidação de quem? Vai intimidar quem? Deixa-me ser claro aqui na minha abordagem. Quando me refiro a intimidação e repreensão, essa lei visa, não é isso, naqueles grupos como ativistas sociais, não é isso, e até mesmo partidos políticos. Quem acompanhou as últimas eleições, a campanha e até mesmo chegar à fase digamos assim, dos resultados, não é isso? Os partidos políticos, alguns contestavam os resultados porque não eram verdades, eram toda ela forjada, e tinham sempre a intenção de marchar, fazer uma marcha, uma manifestação para, digamos assim, desencorajar aquela atitude na altura. Então, essa lei surge propriamente para intimidar e repreender essas iniciativas. Sabemos que dentro destas manifestações, isso é conhecido por todos, quando há manifestações em Angola, em particular aqui na capital, em Luanda, muitas das vezes essas manifestações, eu já acompanhei algumas, têm sido feitas de forma... Os organizadores fazem boa organização, eles criam uma boa marcha, uma boa manifestação, criam equipes, hora e tudo, momentos, tudo delineado, mas quando chega o momento da efetivação começam a aparecer vândalos. Agora a pergunta é, de onde saem esses vândalos? É claro que são pessoas, não é isso, que nós já conhecemos a intenção de quem detém um poder de desestabilizar e manchar certas atividades de certos partidos políticos, até mesmo, sobretudo, ativistas políticos, colocam jovens para criar confusão e... digamos assim, destruir bens públicos. O objetivo, no final das contas, é isso, é intimidar, é repreender, é fazer com que já não haja mais manifestações nem marcha. É que daqui a nada passaremos a ver apenas marchas e manifestações daqueles que têm o poder político, que detêm o poder político em Angola. Mas não seria o momento não é esse. Nós não estamos aqui hoje para, digamos assim, ter que trabalhar uma lei para repreender. O nosso problema em Angola está mais do que claro, está evidente, todo mundo conhece. O nosso problema em Angola é um problema social.
é o problema da fome, do desemprego, é o problema da educação e tudo que desestrutura um tecido social. Esse é o maior problema. Então, Alberto Coutinho, eu desculpa cortá-lo, mas não acha importante que haja manifestação pacífica sem nenhuma vandalização de bens públicos? Esta lei não vem, de facto, a olhar pela punição daqueles que vão vandalizar? A nossa Constituição da República é clara. A manifestação é de lei. A manifestação está consagrada na Constituição da República. Quando alguém vê um direito seu violado, algo que não lhe satisfaz, o governo não está, digamos assim, a satisfazer, ele sai para contestar, para chamar a atenção. As manifestações servem para chamar a atenção ali onde não estiver a correr bem alguma coisa. Infelizmente, essa lei também... Eu não sou culto em doutrina jurídica, aqueles que são juristas conseguirão explicar melhor e tenho certeza que eles conseguem concluir que essa lei aprovada fere a Constituição da República. Não é normal num país onde a pena máxima de morte, não é isso, é de até 24 anos, não é isso, e aparece uma lei de vandalização que vai condenar até 25 anos. Há um contraditório aqui. Então, consegue-se perceber logo que o bem público é mais valioso que o bem-vida, quando o bem-vida também está consagrado na Constituição da República, que é algo inviolável. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Quem assim o fizer tem uma moldura penal, ou seja, tem uma pena de até 24 anos de prisão. E como é que aparece uma lei que proíbe a vandalização e colocam-lhe uma moldura penal até 25 anos de prisão? Eu acho que estamos a desprezar a questão vida e priorizar a questão bem materiais. E eu ouvia, digamos assim, em dias atrás, alguns governantes a discutirem isso, sobretudo deputados do MPLA, que defendem esta lei com dentes e unhas, dizendo mesmo o seguinte, que quem destrói um bem público, como por exemplo um hospital, coloca em risco a vida de alguém. Quem destrói um posto de energia também coloca em risco a vida de alguém. Não, nós não estamos a dizer que não coloca sim senhora, mas a grande questão aqui é o tipo de moldura penal que se coloca até 25 anos. Não é justo. Eu acho que nós estamos a ser justos com a nossa própria sociedade. Se volta e meia um governante que, digamos assim, está envolvido em escândalo de roubo do erário público, só tem, se calhar, eu acho que o caríssimo Jaime vai me ajudar, tem, parece, uma moldura penal que vai até 6 anos, ou 8, ou 12 anos. Já é inferior a esta, não é? Exatamente, inferior a quem destrói um bem público. Eu acho que nós estamos a ser sérios. Eu acho que quem teria mais responsabilidade é um governante que tem a responsabilidade de dirigir o país, de fazer bem a gestão da coisa pública, do que alguém, um cidadão normal, que chega, retira um bem público ou estraga um bem público. Eu acho que quem tem mais responsabilidade é o governante, mas estamos a falar de responsabilidade. Todos têm responsabilidade, é claro, mas temos que olhar para as classes. Muito bem. Eu volto já o vandalismo vai acontecer. Olha, todos os países existem vandalismo, mas no nosso país existe vandalismo por uma única questão. Mas, é o problema social que o país vive. Pode dizer-me se esta questão da proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens públicos só acontece aqui no nosso país, ou há sim também uma lei que vem a sancionar a pessoas ou cidadãos que vandalizam bens públicos? Este é o único país em África que aprovou uma lei de vandalismo que tem uma moldura penal até 25 anos. É o único país. Não existe um outro país em África com esse tipo de moldura penal. Ok, muito obrigado. Eu já volto a si, Alberto Coutinho. Vou querer ouvir também o Jaime MC para, de facto, entendermos. Foram 103 votos a favor e 64 abstenções do maior partido na oposição, a UNITA. O que é que isto quer significar? Não, isso quer significar que a lei passou. Mesmo com os vícios que a mesma lei enferma, a lei passou. O primeiro elemento é este. Mas eu queria fazer uma introdução, então, ao torno deste tema. Nós, os presentes nesse estúdio, nesse podcast, não estamos de todo contra a lei que visa proteger os bens públicos. Sim. Nós somos contra o vandalismo de bens públicos. Somos.
E a ideia primária que se vendeu o propósito dos crimes contra o vandalismo era de todo aquele cidadão que vandalizar bens públicos. E concordamos de pé juntos. Mas o que esteve por detrás e que se pode expurgar ou retirar dos artigos 19 e 21 desta lei análise é o quesito responsabilização às pessoas coletivas, promotores de atividades. Ou seja, se realizar uma manifestação pública hoje, não importa quem convocou, e haver ou ocorrer um ato de vandalismo a bens públicos, quem será responsabilizado criminalmente é o organizador desta atividade. No entanto, não o vandalizador, se assim posso esforçar o termo, do ato. E como é que acha que devia? Devia ser o vandalizador e não o organizador? A lei é clara também. Isso até não é uma invenção de hoje, já existe. A responsabilidade criminal é intransmissível. É unipessoal, quer dizer, é a pessoa. Eu, se participar, se cometer ou ferir um bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, eu, Jaime MC, tenho, de certa forma, de pagar pelos danos que causei. E não terceiros. Você está conseguindo perceber? O crime é intransmissível. Se eu Jaime, é o Jaime. No entanto, o que está por detrás disso? A realidade da história nos prova que é uma artimanha que o partido Estado, ou que controla o Estado, encontrou de continuar a fazer a manutenção de poder e cercar, reduzir cada vez mais os espaços de atuação pública. Ou seja, a Constituição da República, nos seus direitos fundamentais, tipifica o direito à reunião e à manifestação. É um direito do cidadão. No entanto, não precisamos, de certa medida, pertencemos a uma organização, a um grupo, para realizar uma manifestação. Qualquer cidadão pode convocar uma manifestação desde que fundamente como deve ser. E cumpra a Constituição da República, no seu artigo 47, e a lei que regula a reunião e manifestação. É suficiente. Ao convocar os que virão para participar, é porque se revê na causa a ser impugnada ou contestada. E o que resultar disto, quem tem que reforçar os mecanismos de controle, de defesa e de segurança é a Polícia Nacional. E a Polícia Nacional não está ali a prestar favor a ninguém, é um serviço, você não tem competência, não tem capacidade, sai dali. Recebem dinheiro em nome do Estado e mais. O OG de Angola, Orçamento Geral do Estado, a maior parte da fatia vai para a segurança. É para essa gente da segurança fazer bem o seu devido papel, fiscalizar, controlar os manifestantes. Então, este artigo 19 e 21 fere claramente os direitos civis e políticos emanados da Constituição da República. Esses direitos civis e políticos, quando são feridos, significa que esta lei fere a Constituição da República. A Constituição da República, nos termos da Constituição também, é a Carta Magna. Nenhuma lei deve estar contrário à Constituição da República. Muito bem. O Jaime... Deixa só pegar outra situação. Então, esta medida o MPLA encontrou para manter controle e fazer manutenção de poder. Isto não aperiga simplesmente o cidadão comum, não aperiga simplesmente o ativista cívico, só aperiga a todos. O próprio MPLA, se realizar uma atividade, um comício, um ato público, e houver vandalismo ou vandalização de um bem público, o MPLA tem de ser responsabilizado. Isso não é só para oposição, para ativista cívico, isso é para todos. E se não olharmos para isto nesta direção, vamos achar que, porque os ditadores têm essa mania, os ditadores, os regimes ditatoriais, criam leis que visam manter controle da máquina e oprimir cada vez mais o cidadão. Mas as mesmas leis podem ser usadas contra eles, porque o vandalizador de bens públicos em Angola é o MPLA. Muito bem, eu lhe queria perguntar, Jaime, eu queria lhe perguntar, esta questão é importante mesmo. O Jaime é também ativista e eu queria entender como a lei já foi votada, não é? Foi votada com nenhum voto contra, okay? Só para entendermos esse ponto, nenhum voto contra, com 64 abstenções. Como é que os ativistas poderão contrapor ou mostrar o seu descontentamento, visto que a lei já está no seu processo normal? Como é que os ativistas poderão mostrar o seu descontentamento, visto que estão a dizer e são unânimes nesta posição de que esta lei vem a intimidar os ativistas, os organizadores de ativistas, de greves, de manifestações, enfim? Não, isso não é uma responsabilidade taxativamente dos ativistas cívicos, é do cidadão angolano.
E cidadão angolano tem partido, pode não ter partido, tem religião, poderá não ter religião. Quer dizer, é do cidadão angolano. Não é ativista. Ativista é uma franja. É uma preocupação nossa. É até dos deputados do próprio MPLA que votaram a favor, da PH que votaram a favor, da UNITA que votou abstensivo. É responsabilidade deles. Isso não é só o ativista cívico. E nós, enquanto ativistas, se não fizermos nenhuma manifestação, não prestamos conta a ninguém. Nós não recebemos dinheiro do orçamento já do Estado. Ninguém votou para o seu ativista nas eleições para realizar atividades. Então, isso não nos aperiga nós, enquanto ativistas. Aperiga o Estado de direito democrático que se pretende implantar no nosso país. Então, quando se fere um Estado de direito democrático, aperiga a todos, independentemente de partidos políticos. O movimento cívico Mudei, já falo mais em frente, teve um posicionamento face a esta situação. O Observatório para a Coesão Social e Justiça, do Zola Bambi, o advogado Zola Bambi, teve um posicionamento face a isto, entre outras organizações que se posicionaram contra a medida da Assembleia Nacional, essa proposta de lei, que é inconstitucional, é injusta. Então, o que eu quero, de certa forma, também deixar patente aqui é, ao olharmos para esta lei e não dizermos nada, significa que concordamos com tudo que a gente poderá ercar como consequência futuramente. Apelo à classe jurídica, os advogados, os juristas, qualquer outro ente ligado ao direito, às ciências jurídicas, a emitir pareceres para despertar a Assembleia, porque a Assembleia Nacional, na sua maioria, não é composta por indivíduos que entendem de direito. Precisamos todos entender direito? Não precisamos. Mas para criar uma lei justa, para criar uma lei como deve ser, há sempre necessidade de ser alguém périto na matéria do direito. Não é só levantar a mão e arraiar a mão. Então é preciso, todos nós tomamos cautela com isto. E o movimento, porque quando está a falar de pessoas coletivas, responsabilidade de pessoas coletivas, quem é pessoa coletiva? Muito bem. Eu quero responder já isso antes de ir para outro ponto. Juridicamente, a pessoa... O entendimento da pessoa não é igual que nós temos nas ciências biológicas ou humanas. Pessoa pode ser física, individual, já mesmo se é uma pessoa física, e pode ser uma pessoa coletiva. Pessoa coletiva é uma empresa, uma fundação, uma associação, um partido político. Todos esses são pessoas coletivas. É pessoa coletiva por quê? Porque obedeceu o princípio do resisto. Ou seja, com o resisto... Com o registro, você vai fazer perceber, a pessoa coletiva ganha aquilo que chama de personalidade jurídica. A pessoa física ganha a pessoa jurídica no nascimento completo e com vida, nos termos do Código Civil. Já a pessoa coletiva ganha no registro da sua... Quando resiste ao seu partido, à sua empresa, à sua associação, na Constituição. No entanto, esses são tidos como pessoas coletivas. Agora, se juntarmos aqui o Jaime MC, pessoa individual, convoca uma manifestação com alguém que também subscreve. São pessoas coletivas? Muito bem. Não, tipo, a ideia são ativistas cívicos. A Nata pode ser tida como uma pessoa coletiva. Mas se for um taxista, outro taxista, não em nome de uma organização, convocar uma manifestação e subscreverem, realizarem, são pessoas coletivas nos termos dessa lei? Claro que não. Mas essa lacuna poderá obrigar o juiz, no momento da aplicação da pena, a exagerar, porque o direito penal também não obedece à analogia. Mas essa lacuna, essa insuficiência na fundamentação da própria lei, poderá dar garantia ao aplicador da matéria a exceder e usar a analogia de interpretação extensiva, entender como pessoa coletiva, qualquer grupo de pessoas que se juntaram, três zungueiras no mesmo sítio, é pessoa coletiva. Não é pessoa coletiva. Então isso está errado de vista, é preciso corrigir. Então, já para concluir, o Movimento Cívico Mudei, assim como rede, porque não é uma associação, é um movimento. Então, como movimento é composto por organizações e pessoas individuais, estão, de certa forma, a levar a cabo um apelo de repúdio. E este apelo de repúdio começou antes da aprovação, com a divulgação de vídeos curtos na página do Movimento Cívico Mudei, podem seguir também, quem estiver aqui a nos acompanhar, onde qualquer cidadão pode gravar um vídeo e mostrar descontentamento com esse vídeo. Os próximos passos serão manifestações de rua e remeter uma posição que o Movimento Cívico Mudei exarou com seus membros, com seus
pares, né? É um movimento, para alguns órgãos, como a Assembleia Nacional e não só, para reanalisarem aquilo que eles entenderam. Então, na Assembleia não houve nenhum voto contra, mas para deixar cair uma lei injusta, não precisamos simplesmente da Assembleia. As ruas também podem vetar leis injustas. E é legítimo desobedecer leis injustas, como Muito essa. bem. Jaime, Todo cidadão tem que se levantar, não apenas ativista Eu cívico. queria deixar uma pergunta para os dois, já que são ativistas. Eu queria entender, há algum tempo nota-se um fraco exercício de manifestação, por intermédio de movimentos, organizações, enfim. Nota-se este repouso, se assim podem considerar o termo. Com esta lei, eu ouvi agora o Jaime a dizer que está a preparar-se um protesto, não é, contra esta lei. Esta lei acaba por vos intimidar, vocês sentem-se intimidados, vão recuar? Como é que serão as manifestações nos próximos tempos? É para os dois. Não, quem está intimidado com a força da juventude, ou do cidadão, ou da população no geral, é o MPLA. É o único que está intimidado. Nós continuamos firmes. Nós temos a Constituição e a lei para dirigir aquilo que são as nossas atuações. E leis injustas não vamos cumprir de certa forma. Não vamos. Então isso não nos intimida em nenhum momento. Quem sai mal na fotografia é um partido e um governo que paga lobistas para ser recebido, para ser coroado como o país da democracia e assado cozido, aprovando leis fascistas. Esse é que está intimidado. Nós estamos conscientes, nós estamos firmes, estamos, de certa forma, mobilizados para continuarmos com as nossas ações de rua. As nossas ações de rua não violam, não atentam contra a vida, não atentam contra a pessoa humana. Então, veja, estão mais preocupados, o doutor fez menção, o doutor Coutinho, está mais preocupado em proteger os bens públicos. E bens públicos não são do MPLA, não é do João Lourenço, não é do Gino Carneiro, é de todos nós. Não é o Gino Carneiro, o grupo do João Lourenço, não são os únicos mais interessados em proteger os bens públicos. Nós que estamos mais interessados. Porque nós estamos, por isso que nós exigimos. Porque se eles estivessem interessados, não podiam desviar dinheiro do orçamento geral do Estado para não edificarem para fins particulares. Então não estamos interessados. No entanto, mas agora, a estrutura, uma viatura, um asfalto, uma árvore decorativa na cidade está a ser mais importante que a vida da pessoa humana. Exato. No entanto, aqui não há nenhum artigo que penaliza e leva à responsabilização criminal do agente da Polícia Nacional irresponsável que tortura o ativista no exercício do direito civil e político, que mata o ativista no exercício do direito civil e político, que não há nenhuma responsabilização. Estamos a tentar dizer o quê? Que quem realiza, quem participa em uma manifestação, no olhar crítico desta lei, pode ser morto, pode ser torturado. Porque para salvaguarda dos bens públicos. Quer dizer, Muito a bem. vida da pessoa humana não. Mas isso é um perigo para o próprio MPLA. O partido mais desorganizado nesse país é o MPLA. O MPLA é que paga motoqueiros, promete dar dinheiro aos mototaxistas para encher os seus comícios e não conseguem honrar com os compromissos. Os mototaxistas passam torta e direita a protestar para pedir o dinheiro que lhes prometeram nos comícios. E esse MPLA tem que ser responsabilizado. Quem é do Muito MPLA bem, que está nos vendo tem que entender que eles estão na contrabanda aqui. Eles esticaram demais a corda e serão responsáveis por esses crimes. Mas nós, enquanto movimento civil como DEI, aliás, não está aqui para falar em nome do movimento civil como DEI, mas nós, enquanto ativistas Nome do cívicos, ativismo. sim, não vamos, de certa forma, estar intimidados. Quem está intimidado é o MPLA, porque isso é uma cilada. O João Lourenço, quem quer ou não, está a preparar o terceiro mandato, companheiro. Não fiquemos distraídos. Muito bem. Quem quer ou não, está a criar o terceiro mandato. Por isso que ele cria leis fascistas, leis injustas, para continuar a manter controle da sua própria máquina Muito bem. e Eu vou assustaremos aquilo também que é a sua querer- decisão. Vou querer também ouvir a opinião do Alberto Coutinho, a última deste Sim. ponto. Como é que serão as manifestações futuras? A minha no futuro? mensagem, o espírito da minha mensagem, propriamente, quando falamos desse tema, foi nessa abordagem de que o Partido-Estado preocupa-se mais com bens materiais do que a vida. Está aí, disse bem o Jaime, não é? E é verdade isso. E eu digo mais que nós não vamos parar, a juventude não vai parar, os ativistas não irão parar em fazer as suas atividades, não é isso? Dentro dos seus cronogramas, as atividades poderão sair normalmente. As visitas nas universidades, atividades em universidades, escolas normais, nas ruas, igrejas e tudo mais, o trabalho vai fluir normalmente. Engana-se quem pensa que depois dessa lei todo mundo irá se esconder em um buraco ou então irá bater a porta da ação psicológica para pedir alguma coisa e subsistir na vida. Não. Nós temos um objetivo claro. Nosso objetivo é fazer com que Angola mude.
deve mudar mesmo. E Angola deve mudar com todos e para todos. Até aqueles que são do partido MPLA não serão excluídos depois da mudança do país, porque nós queremos ver um país incluso, um país para todos. Então, vamos trabalhar. A lei já foi aprovada, é claro, mas podem esperar que daqui a poucos tempos poderão haver outros ventos, não é? Isso é claro. As atividades vão sair normalmente, está aí o projeto, ou seja, a organização Mudei, não é? Já acabou de dizer aqui alguma coisa muito boa, que daqui a nada poderão reagir em torno dessa aprovação desta lei, e podem esperar por outras organizações, mas seria bom ser que dentro desse espírito todos estivessem imbuídos. Falou bem, tinha os juristas, os que conhecem, detêm a lei, que pensam que Angola é dos juristas, só para analisar, até para analisar uma casa que caiu chamam jurista, para analisar alguém que morreu com fome chamam jurista, pensam que Angola está na mão dos juristas. Estes sim é agora que deveriam ser chamados para analisar a fundo sobre esta lei e pensarem por uma Angola una. Angola não é de um grupo, Angola é de todos. E nós, quando fizemos aqui as nossas abordagens, não fizemos para manchar o nome de alguém, nós fizemos em torno do comportamento das pessoas. Nós queremos que o comportamento destes deve mudar, porque nós temos uma Angola promissora. Nós conhecemos também qual é o objetivo destes, que eles pagam lobistas, não é isso, para vender uma imagem florista de Angola, que Angola é um mar de rosa, fazem campanhas com balúrdios de valores, de dinheiros, que é coisa pública, para vender imagem bonita de Angola, que também é errado. Isso aqui é um atentado claramente, né? Então, mais uma vez, não vai parar, Angola não vai parar depois dessa lei, mas tenhamos consciência que é mais um trabalho para se trabalhar, passo aqui a repetição, perdão, é mais um trabalho que está a ser feito para o terceiro mandato, mas engana-se quem pensa que o terceiro mandato será uma realidade, na verdade. Muito bem, As manifestações vão sair para impugnar essa lei. Muito bem. Se os deputados Vamos não foram avançar. suficientes, não, só para deixar também esse ponto claro, se os deputados não foram suficientes para vetar a possibilidade de votarem contra esta lei, nós, os cidadãos angolanos, temos legitimidade, porque somos nós que votamos os deputados. E quando esses deputados, 220 deputados, não fazem, não cumprem com seu papel, porque eles são representantes do povo, não podem representar o MPLA, representar partido, é representar o povo. E nós, enquanto povo, estamos descontentes com essa medida. Vamos usar as ruas para repudiar essa lei. Se essa lei não for revista, não sairemos das ruas, vamos continuar a fazer manifestações. É um direito que nos cabe. E não é um MPLA que vai nos impedir de exercer nossos direitos civis e Muito políticos. bem, vamos avançar.